Boa noite a todos. Boa noite, Vanusa. Tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem? Rita, Maiara, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Nélia, boa noite. Joia. Boa noite a todos. Eu me chamo Amanda. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Jequié. E é sempre uma alegria ter a oportunidade de estar aqui, né? Ainda que virtualmente, encontrando com todos vocês, né? Nossos amigos de caminhada espírita, tanto do Bezerra quanto da confraternização e do SEAC. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? De poder estar aqui na noite de hoje com vocês. Nós vamos conversar hoje sobre o tema mediunidade responsável. E esse tema é um tema que a palestra, né, que vai fechar, na verdade, o mês de maio, que tratou todo ele sobre essa temática, né, da mediunidade em seus vários aspectos. E aí o nosso tema de hoje é mediunidade responsável. Nada mais oportuno para a gente fechar esse ciclo de reflexões do que pensar sobre a nossa responsabilidade com essa faculdade, né? E aí nós vamos, na noite de hoje, refletir um pouco se essa faculdade de fato é um atributo de todos nós, uma responsabilidade que todos nós temos, né, no seu cuidado, no seu desenvolvimento, no seu aproveitamento, ou apenas daquelas pessoas que nós costumamos dizer que tem uma mediunidade ostensiva, né, que são aquelas pessoas que se comunicam de forma mais consciente, que fazem o intercâmbio mais ostensivo com o plano espiritual. Então, para iniciar o nosso trabalho, nós vamos buscar tranquilizar as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos ao alto, solicitando o auxílio dos mentores espirituais deste trabalho, da confraternização espírita jequiéense, que eles possam nos assistir na noite de hoje, nos inspirando, dirigindo as palavras que aqui forem proferidas, que elas possam chegar não só às nossas mentes, mas principalmente aos nossos corações, num convite eterno à autotransformação, ao autoaperfeiçoamento. Agradecemos a espiritualidade pela oportunidade desse encontro abençoado e solicitamos aos nossos amigos espirituais que estejam conosco durante todo o tempo, que nos auxiliem, que nos inspirem e principalmente ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então, meus amigos, boa noite a todos. Vamos dar início, né, à nossa reflexão da noite. E o nosso tema,
foi intitulado Mediunidade Responsável. E vejam que coisa interessante esse tema, mediunidade responsável. Será que é possível a gente pensar numa mediunidade sem responsabilidade? Qual será a função da mediunidade em nossas vidas? Para que será que Deus nos conferiu essa faculdade? Por que será que Ele nos dotou dessa faculdade da mediunidade? Vamos pensar sobre isso? E iniciando a nossa reflexão, é muito importante que a gente tenha clareza sobre qual a visão da mediunidade que nós estamos tratando aqui na noite de hoje. E aí eu achei importante trazer para a nossa conversa uma ideia que Kardec já discutia lá na Revista Espírita, e aí ele faz uma diferenciação, da aplicação do conceito da mediunidade de duas formas. O primeiro conceito que Kardec traz é um conceito ampliado de mediunidade. O que eu quero dizer com isso? Esse conceito de mediunidade nos traz a reflexão de que qualquer pessoa que esteja apta a receber ou a transmitir comunicações dos espíritos é considerado um médium, né? Então, esse é um conceito ampliado. Seja qual for o seu grau de desenvolvimento, o grau de desenvolvimento dessa faculdade, né? Desde uma simples influência oculta, ou seja, uma influência que a gente muitas vezes não percebe, que a gente não se dá conta, até aqueles fenômenos, mais ostensivos, mais expansivos. Então, tudo isso se aplica a esse conceito ampliado de mediunidade. Então, dentro dessa visão, dentro desse conceito, todos nós nos enquadramos ou nos encaixamos nesse conceito ampliado de mediunidade. Então, todos nós, a partir dessa visão, somos médiuns, não é verdade? E existe também um outro conceito que muito corriqueiramente nós utilizamos, que é um conceito mais restrito de mediunidade, um conceito mais limitado. Esse conceito mais restrito se refere aos médiuns ostensivos, Então, são aquelas pessoas que têm realmente uma capacidade mais ampliada, mais dilatada de estabelecer esse intercâmbio, essa troca com o plano espiritual. Então, a esses irmãos nós chamamos de médiuns ostensivos. E aí a ele se aplica essa categoria, de uma mediunidade num conceito mais restrito, mais limitado. Então, se nós observarmos as nossas diferenças, nem todas as pessoas têm essa capacidade ou esse desenvolvimento mediúnico tão ostensivo, tão amplo assim. Então, esse é o conceito restrito de mediunidade. E aí, para o nosso estudo da noite de hoje, a gente vai refletir principalmente utilizando esse conceito ampliado de mediunidade. Por que o conceito ampliado de mediunidade? Porque dentro dele cabemos todos nós. Então, isso significa que todos nós precisamos parar, pensar e refletir sobre o uso que nós estamos fazendo da nossa mediunidade. Não é o médium simplesmente que está dando comunicação no centro espírita. Não é só esse médium que a gente vai se referir na noite de hoje. Nós estamos refletindo sobre todos nós, sobre a mediunidade a qual todos nós somos portadores. Que todos nós possuímos essa faculdade. Então, se todos nós possuímos, todos nós precisamos também refletir sobre a nossa responsabilidade no seu trato, no manejo com a nossa mediunidade,
Então, lá na obra, né, o Livro dos Médiuns, no item 159, a gente encontra o seguinte, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não se constitui em privilégios. Veja que coisa interessante. Nessa ideia, dentro desse conceito, a gente observa uma palavra que é fundamental para o nosso entendimento da noite. Médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos. E quando a gente pensa nessa palavra sentir, geralmente nós associamos a palavra sentir aos nossos sentidos, não é assim? Então, se o sentir está associado aos sentidos, significa que a mediunidade faz parte do mundo dos sentidos. Da mesma forma que o nosso olfato, que o nosso paladar, que a nossa audição, que a nossa visão, que o nosso tato. A mediunidade também é um sentido. Só que ao contrário desses sentidos que eu acabei de citar, que são os sentidos físicos, materiais, que são capazes de captar a realidade externa, mas a realidade do mundo material, a mediunidade é um sentido extrafísico, ou seja, ela é capaz de captar aquilo que nos cerca, aquilo que está ao nosso redor, mas no sentido sutil, no sentido extrafísico. Por que é importante a gente ter esse entendimento? Será que nós consideramos pessoas que enxergam especiais? Será que nós consideramos pessoas que escutam especiais? Será que a gente considera pessoas que sentem o gosto, que sentem o cheiro como pessoas especiais? Certamente que não. Por quê? Porque os sentidos são faculdades normais, naturais do ser humano. Por que será, então, que no que se refere à mediunidade, muitas vezes nós desenvolvemos a ideia de que se trata de algo especial? Se, na verdade, a mediunidade é um dos nossos sentidos. Então, a mediunidade é simplesmente uma das funções parafisiológicas do ser humano, psicofisiológicas do ser humano. Então, isso significa que é uma função natural, que é uma função normal, como qualquer uma outra. Por isso, ela não deve ser vista dentro de uma ideia que muito se desenvolve nas diversas culturas, nas diversas civilizações, que os seres dotados de uma mediunidade ostensiva são seres especiais. É interessante a gente observar que popularmente a gente costuma ter duas vertentes, né? Duas formas de enxergar a mediunidade e o médium, né? Primeiro, a mediunidade que é vista como uma dádiva, que é vista como um privilégio, né? E aí, nesse sentido, os médiuns muitas vezes são enaltecidos como seres especiais, aqueles que foram escolhidos por Deus. Muitas vezes que os médiuns possuem informações privilegiadas, que são beneficiados com favores da espiritualidade, não é assim? Muitas vezes as pessoas têm essa visão sobre os médiuns. E, em contrapartida, também existe uma outra visão, que é a mediunidade na posição de um corretivo divino.
Então, aqueles indivíduos que se equivocaram muito no passado, em outras existências, vêm com a mediunidade, né? Com a mediunidade ostensiva, justamente como meio de reparar, né? Então, dentro desse contexto, a mediunidade é vista como uma prova, né? Como algo que foi resultado, quase que uma punição, né? Como algo que foi resultado de muitos equívocos cometidos no passado. E a gente precisa justamente renovar essas visões polarizadas, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa, são os extremos. Nós precisamos renovar essa concepção de mediunidade ou essas concepções de mediunidade. Para que isso, Amanda? Justamente para que a gente possa compreender de fato os mecanismos dos quais Deus se utiliza ou a divindade se utiliza para nos impulsionar ao progresso. Então, a mediunidade é um mecanismo através do qual Deus se utiliza. Deus nos concede esse mecanismo para que nós possamos realizar o nosso progresso. Então, nem dádiva, privilégio, tampouco punição, tampouco corretivo divino, mas um mecanismo de desenvolvimento pessoal, um mecanismo de desenvolvimento do espírito. Então, se a gente for considerar essa perspectiva, a mediunidade vai ser justamente um dos sentidos que a alma, que o espírito se utiliza a fim de se manifestar e de se desenvolver aos poucos, lentamente, de modo que ele possa galgar, que ele possa conquistar, através desse exercício, através desse intercâmbio, a plenitude da vida a qual todos nós estamos destinados. Porque esse é o nosso futuro, esse é o nosso caminho, é a conquista da plenitude, atingir a plenitude. Então, dentro dessa visão, a mediunidade nada mais é do que um recurso que Deus se utiliza, que Deus nos concede para realizar esse progresso. Mas de que forma será que esse desenvolvimento acontece? Lá no livro Momentos de Saúde e Consciência, Joana de Ângeles vai dizer uma coisa muito interessante para a gente, né? Que mesmo que nós não estejamos conscientes, mesmo sem nos darmos conta, estamos o tempo inteiro em um processo de intercâmbio psíquico. Então, as nossas mentes estão constantemente em processo de troca com outras mentes. Não só pela via da palavra, daquilo que a gente escuta, mas um intercâmbio psíquico, um intercâmbio a nível dos nossos pensamentos. Então, por meio desses pensamentos, nós estamos em sintonia com outras mentes também e estamos trocando, realizando trocas com essas mentes, interagindo com essas mentes. Se a gente trouxer isso para o nosso processo educativo, vamos imaginar uma criança pequenininha na escola. Como é que ela aprende? Ela aprende através do uso dos seus sentidos, né, da visão, do olfato, do paladar, da escuta, para poder aprender, para poder conhecer o mundo. Então, ela vai enxergar, se ela puder enxergar, se ela não tiver nenhum tipo de deficiência, ela vai olhar, ela vai enxergar, ela vai perceber as cores, ela vai sentir o cheiro das coisas. E assim, ela vai conhecendo o mundo. Então, os nossos sentidos físicos são as ferramentas que nós possuímos para poder nos desenvolvermos do ponto de vista da matéria.
né, do conhecimento material, da interação com o mundo dos sentidos mais grosseiros. A gente pode trazer essa visão também para pensar na mediunidade como um fator, como um sentido que nos ajuda a interagir com outras realidades externas a nós, realidades externas a nós, só que do ponto de vista sutil. Então, da mesma forma que nós utilizamos os nossos órgãos sensoriais da matéria, do corpo físico, para poder aprender, para a gente poder se desenvolver, nós também vamos utilizar esse sentido da mediunidade para nos desenvolvermos, para crescermos, para aprendermos. Como, Amanda, que a gente vai fazer isso? Trocando com outros seres, né? Desencarnados, certamente, mas também encarnados através das nossas trocas de pensamentos, da interação dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. E aí, Joana, é muito interessante que nesse livro ela fala assim pra gente, ó, que a gente tá o tempo inteiro tanto emitindo quanto captando vibrações. Vibrações, ideias, energias mentais, e isso é o tempo inteiro. Então, de acordo com o direcionamento que nós dermos para as nossas emoções, para as nossas vibrações, para os nossos pensamentos, nós vamos nos sintonizar com outros pensamentos, com outras energias que estejam em sintonia, que estejam na mesma frequência, que tenham as mesmas afinidades. A gente não procura as pessoas por afinidades? Então, quando todos nós nos reunimos aqui nesse momento para refletir, para pensar sobre esse tema da mediunidade, isso é uma afinidade. Todos nós estamos interessados numa mesma questão, no mesmo tema, que é a mediunidade. Por isso, todos nós nos encontramos aqui reunidos. Do ponto de vista sutil, do ponto de vista da espiritualidade, daquilo que é imaterial, também se dá da mesma forma. Nós nos agrupamos, nós nos reunimos por essas afinidades de tendências, de gostos, de interesses, né? Isso quer dizer, e aí a gente vai entrar no nosso primeiro ponto, que chama todos nós para essa grande responsabilidade com relação ao uso do sentido da mediunidade, né? Que é o seguinte: nós vivemos num mundo vibratório que nós elegemos pelas nossas preferências psíquicas, mentais, emocionais. Palavra de Joana de Ângeles, né? Então, a gente precisa pensar qual a finalidade, né? Qual o destino que nós estamos dando para essa faculdade ou para esse sentido que todos nós possuímos, que é a mediunidade. Qual o mundo vibratório que nós estamos elegendo? Qual o grupo e as companhias que nós estamos escolhendo para as nossas convivências? Do ponto de vista vibratório, do ponto de vista extrafísico, do ponto de vista espiritual. Conseguem perceber como vai se iniciando, né, a nossa reflexão sobre a necessidade de termos responsabilidades com esse sentido? Vejam bem, da mesma forma que a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente escuta, não é? Porque observem bem, a depender daquilo que a gente ouça, isso vai provocar, vai gerar dentro de nós um estado mental e emocional positivo ou um estado mental e emocional negativo, menos feliz, menos pacífico, não é?
A depender daquilo que a gente escolha ingerir, que a gente escolha se alimentar, isso vai fazer com que nós tenhamos mais saúde ou menos saúde. Do ponto de vista, né, da mediunidade, do ponto de vista do sentido da mediunidade, acontece exatamente a mesma coisa, certo? Então, o que é que eu escolho, né, trazer para o meu campo íntimo, trazer para o meu mundo íntimo? Que tipo de companhia espiritual eu escolho trazer para o meu mundo pessoal? Isso vai depender daquilo que eu cultivo internamente em mim. E isso serve tanto para todos nós, quanto também para aqueles médiuns que nós colocamos lá no conceito restrito, né, trazido por Kardec na Revista Espírita, para aqueles médiuns ostensivos, né, que têm uma faculdade mediúnica mais desenvolvida, que tem esse intercâmbio com o plano espiritual mais claro, né, mais nítido. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente vá chegando a um ponto de reflexão que é o seguinte: se nós atraímos para nós, se nós trocamos, se nós utilizamos esses sentidos, né, de acordo com as nossas afinidades, então a partir de agora eu só quero fazer escolhas positivas na minha vida. Eu só quero fazer escolhas construtivas, escolhas edificantes, né, Amanda? Com certeza. Isso é o que todos nós queremos. Isso é o que todos nós desejamos. Só que, embora todos nós tenhamos esse desejo, essa vontade de atrair coisas positivas para nós, não estamos num grau tamanho de perfeição ao ponto de conseguirmos realizar o tempo inteiro esse objetivo que todos nós temos. Todos nós, seres em processo evolutivo, na nossa jornada, na nossa trajetória evolutiva, temos os nossos pontos fracos. E aí, lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, a gente encontra assim, ó: por melhor que seja o médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco pelo qual possa ser atacado. Então, essas companhias que muitas vezes nós chamamos grosseiramente de obsessores, né, espíritos malfazejos, comprometidos com o mal, vingativos, que querem nos prejudicar, né? Esses irmãos, esses espíritos conseguem ter acesso ao nosso mundo íntimo, às nossas vidas, através de qual porta? Se não das nossas fraquezas, se não das nossas fragilidades, que todos nós, né, vivendo nesse momento, encarnados nesse momento no planeta Terra, possuímos. Então, nós precisamos nos atentar para esses pontos, para as nossas fragilidades, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, de modo que, através dessa atenção, nós possamos cuidar melhor dessas dificuldades. Então, a intenção do bem, de querer o bem, de atrair o bem, é fantástica, é necessária, é importante que essa consciência de desejar o positivo exista. Mas também é importante que dentro desse processo sejamos capazes de reconhecer que nós ainda temos as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, e é justamente dessas fragilidades e imperfeições que nós precisamos cuidar, que nós precisamos ficar atentos, né? Para
que, a partir do trabalho de melhoria pessoal e de superação dessas dificuldades, consigamos também atrair seres que vibram dentro dessa mesma proposta de harmonização interior, de crescimento interior, de paz, de progresso e de amor. Então, da mesma forma que nós temos essas imperfeições, essas fragilidades, enquanto centelhas divinas, enquanto filhos de Deus, nós também carregamos em nós os seus infinitos potenciais. Nós temos capacidades infinitas. Nós temos potenciais ilimitados, porque somos filhos de Deus, trazemos essa herança divina em nós. E também é importante, nesse trato com a mediunidade, que sejamos capazes de reconhecer isso, essas possibilidades, esses potenciais que nós possuímos, porque é justamente o investimento que nós fazemos nesses potenciais que vão nos auxiliar na superação das nossas dificuldades, na superação das nossas limitações. Então, temos dificuldades, mas junto a essa dificuldade também está a nossa capacidade, o nosso potencial para a superação, para o crescimento, para o desenvolvimento, porque esse é o nosso destino. Estamos todos sentenciados a isso. E a mediunidade existe justamente para, através do contato, do intercâmbio com esses seres, nós podermos evoluirmos, né? Caminharmos em direção a esse estado de angelitude, de plenitude, de satisfação, do qual todos nós somos herdeiros. Mas vamos pensar, como será que a gente pode utilizar a mediunidade de uma forma responsável, justamente dentro desse entendimento de que a mediunidade serve para colaborar com o nosso progresso? Se eu uso as minhas mãos para o meu crescimento pessoal, se eu uso a minha audição para o meu crescimento pessoal, a minha fala, né? Ou os meus sentidos físicos para o meu crescimento pessoal, eu também preciso usar a minha mediunidade para o meu crescimento pessoal. Então, de que maneira que a gente pode fazer isso? Lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel vai dizer que a divina providência é um reservatório de amor infinito. Veja que coisa linda que ele diz. A providência divina é um reservatório de amor infinito em doação permanente. Então, Deus está o tempo inteiro doando amor. E Deus também precisa de reservatórios, né? De canais de expressão para que ele possa expandir, através dos quais ele possa banhar ou espalhar esse amor infinito, metaforicamente falando. E do ponto de vista concreto, a que a gente pode comparar, né, esse canal de expressão através do qual o amor de Deus deve fluir? A nós, a todos nós. Todos nós devemos nos aperfeiçoar para que possamos ser canais de expressão desse amor infinito de Deus. Já temos o potencial para isso. Temos a faculdade para isso. Ou seja, nós temos o sentido da mediunidade justamente para isso. Para que ser
canais de expressão do amor divino. E aí Emmanuel, continuando seu pensamento, vai dizer que para isso, para que nós sejamos capazes de funcionar como esse canal de expressão do amor divino, nós precisamos capacitar o celeiro de nós mesmos. Tudo isso para não haver impedimento de que o eterno, de que o amor de Deus se expresse através de nós. O que Emmanuel está fazendo aqui? Ele está nos convocando a esse processo de capacitação interior através de algo que a gente conhece muito bem dentro da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Como é que a gente pode se capacitar para ser canal de expressão do amor divino? A gente pergunta isso para Emmanuel. E aí Emmanuel vai dizer assim, educando-te interiormente. Quando a gente se educa interiormente, que a gente passa a reconhecer as nossas fragilidades, por exemplo, quando a gente passa a reconhecer a nossa inveja, quando a gente passa a reconhecer que tem ciúme, quando a gente passa a reconhecer que é fofoqueiro, que é maledicente, que é egoísta, que é orgulhoso, a gente identifica a fragilidade, a gente identifica a dificuldade, mas a gente também identifica junto com ela um potencial de libertação. Através do quê? Do exercício da intenção de melhora, da escolha. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro consciente dessas fragilidades para que sejamos capazes de fazer escolhas de superação, escolhas de enfrentamento. Poxa, mesmo que eu seja uma pessoa muito apegada, mesmo que eu tenha muita dificuldade com o desapego, eu reconheço, enquanto espírito imortal que sou, que preciso exercitar o desapego. Então eu passo a me treinar para isso, desenvolvendo a consciência da necessidade. Então, isso também é uma questão de escolha. Escolher enfrentar, por exemplo, o sofrimento da privação da companhia de uma pessoa que nós amamos muito, simplesmente porque essa pessoa não nos escolheu. Nós precisamos respeitar e caminhar, mesmo que inicialmente com a dor, com o pesar, mas isso faz parte também do nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, do entendimento de que nós não pertencemos uns aos outros, nós estamos temporariamente convivendo para aprendermos uns com os outros e não para possuirmos uns aos outros. Não é verdade? Então, tudo isso é compromisso com um processo de educação interior, né? Emmanuel cita também o processo de moralização pessoal. Por que a moralização pessoal é tão importante? Porque a gente vai atrair, a partir desse processo, espíritos que também estejam comprometidos, compromissados com esse mesmo padrão de valores, de justiça, de amor, de verdade, de caridade, de compaixão. Então, se nós temos a expectativa de convivermos com esses espíritos, de partilharmos de relacionamentos com esses espíritos, o que a gente precisa fazer? Se não desenvolver isso em nós mesmos. Observem que isso serve para todos nós, né? Para o médium ostensivo que trabalha na mediúnica, mas para todos nós, no nosso cotidiano. Com quem a gente quer conviver? Observe quem você é.
verdadeiramente, faça uma análise honesta, se observe, se perceba, né? Identifique quem você é. E aí, naturalmente, você vai compreender com que tipo de pessoa você convive, tanto do ponto de vista da matéria, né, do mundo, né, de pessoas encarnadas, mas também do ponto de vista espiritual. Então, esse processo de autoconhecimento, de autorreflexão, de moralização pessoal, de autoeducação é fundamental se a gente tem o interesse, se a gente tem o desejo de conviver com esses espíritos mais nobres, né? De natureza mais elevada e que nos auxiliam, nos impulsionam ao nosso crescimento pessoal. Lá no livro, né, Encontro Marcado, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, ele vai dizer que a mediunidade é um templo-oficina. Por que será que ele utiliza esse termo, né, essa terminologia, templo-oficina? Quando a gente pensa num templo, a gente pensa em algo que exige respeito, né? Que exige um devotamento, uma deferência, né? Num templo, a gente se comporta de uma forma respeitosa àquele ambiente, não é verdade? É algo sagrado. Então, por conta disso, ele compara a mediunidade com um templo, mas não é um templo qualquer. É um templo oficina. O que a gente faz numa oficina? A gente trabalha. Então, é um local de respeito, de devotamento, sim, mas é também um local de trabalho, de exercício. Amanda, mas qual será que é o trabalho dessa oficina da mediunidade? Em primeiro lugar, o trabalho do autoaperfeiçoamento. Mas será que a gente se aperfeiçoa sozinho? Será que a gente desenvolve os nossos valores morais? Será que a gente desenvolve a humildade, o altruísmo, o senso de empatia, de compaixão pelo outro sozinhos? Certamente que não. A gente precisa trocar. E é justamente por conta disso que a mediunidade é uma oficina de trabalho, sim, de trabalho pessoal, mas de trabalho também de devotamento ao outro, devotamento ao coletivo, de serviço. Por isso que não se cobra pela mediunidade, né? É uma faculdade que nos foi dada gratuitamente. Para quê? Para colaborar com o progresso da humanidade, com o nosso próprio progresso, mas também das pessoas que chegam até nós. Então, de forma intuitiva, nós podemos receber inspirações, intuições e, de repente, nesse momento, colocarmos uma palavra que pode auxiliar uma pessoa que chegou até nós procurando ajuda. Porque a espiritualidade utiliza todos os recursos que ela tiver disponível naquele momento para poder auxiliar. Então, que nós possamos ser esses canais o mais puros, o mais límpidos possível, para que a espiritualidade possa nos intuir, né? Possa nos inspirar, direcionar através da nossa palavra, da nossa escuta, né? Essas inspirações que possam ser utilizadas em benefício de quem chega até nós, quem chega em nossas vidas, né? E a gente só vai poder permitir isso, a gente só vai poder ser esse canal límpido de expressão se a gente estiver muito conectada com esses potenciais divinos que existem em nós. É por isso que a mediunidade nos convoca a esse processo de responsabilidade tão intenso, né? Vejam a expressão que Emmanuel utilizou, né? Que a divindade é
um reservatório infinito de amor, buscando canais de expressão. Nós somos esses canais e precisamos também nos comportar à altura do canal que somos e que devemos continuar progredindo e evoluindo para nos tornarmos canais cada vez melhores, cada vez mais burilados, cada vez mais refinados para ampliar, para expandir esse amor de Deus. Como será então, que a gente faz para ter esse exercício da mediunidade de uma forma responsável? A gente já falou do autoconhecimento, a gente já falou do processo de automoralização, mas será que a gente consegue fazer tudo isso sem estudar? Uma das coisas mais importantes que a gente trata dentro da doutrina espírita é a necessidade do estudo. Porque é pelo estudo que a gente renova o pensamento, que a gente renova as nossas ideias, Que a gente não cai, por exemplo, nos misticismos, que levam muitas vezes a gente para um campo de comprometimentos íntimos, Nós nos amarramos através do misticismo a situações que não são necessárias. Então a gente precisa se preocupar com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente come também, não é verdade? Com a nossa dieta, porque a gente precisa estar bem, ter uma alimentação leve, justamente para sutilizar o nosso corpo e poder ampliar a nossa capacidade de percepção. Então, leituras edificantes, preces, autoconhecimento, pensamento vigilante, reforma íntima, a prática do evangelho no lar, todas essas são ferramentas que a gente conhece e que a doutrina espírita incentiva que a gente utilize para realizar esse nosso processo de ter mais responsabilidade com a mediunidade. Então, para a gente concluir, dentro desse raciocínio, que a gente não tenha ilusões, que a gente não fique mistificando o fenômeno mediúnico. Muito pelo contrário, que a gente possa olhar para o fenômeno mediúnico, como algo natural, como algo normal, como um sentido como outro qualquer, que precisa ser utilizado sim, com muita responsabilidade, dado o potencial que ele tem, com muita responsabilidade para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento e de todos aqueles que nos cercam. Então, que tenhamos a certeza sempre de que estamos utilizando o nosso potencial mediúnico, as nossas faculdades mediúnicas, num serviço constante do bem, da paz e da harmonia. Então, com essa mensagem, a gente finaliza a nossa reflexão da noite, expressando os nossos sentimentos de gratidão a Deus, à divindade, a todas essas forças do universo que querem o nosso bem, que querem o nosso progresso, que possamos nos sentir preenchidos, envolvidos por essas forças amorosas, que elas possam chegar até as nossas casas, aos nossos lares, nos auxiliando, nos inspirando bons pensamentos, boas emoções, a resolução de problemas e de dificuldades que, porventura, estejamos enfrentando nesse momento em nossas vidas. Que possamos refinar os nossos canais de contato e de acesso a esses irmãos, a esses benfeitores, para que através desse contato estejamos em constante progresso em direção à plenitude que todos nós almejamos e que estamos destinados. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, boa noite para todos, uma ótima semana e um grande beijo.